Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, estar falando com você sobre paternidade, e esse assunto, ele é um assunto extremamente rico e extremamente importante, porque Deus é nosso Pai. Nós não servimos um Deus que é patrão, não servimos um Deus que é carrasco, não servimos um Deus que é distante, nós servimos um Deus que é Pai. E Ele ama se apresentar como um Pai. Tanto que a palavra diz em João que o Pai está à procura de verdadeiros. É o Pai. É o Pai. Então vocês já têm ouvido e eu tenho acompanhado pelas gravações, a série de paternidade e o Paulo, desde que eu conheço ele, cara, esse assunto de paternidade, eu amo ouvir o Paulo falando de paternidade, porque ele é profundo, ele tem uma experiência riquíssima de vida, desde criança, e eu amo esse assunto, e é uma honra para mim cooperar nesse assunto. Para a gente falar de pai, nós precisamos saber quem nós somos diante dele, que é Pai. Porque se nós servimos um Deus que é Pai, então nós precisamos nos colocar na situação de servos, de filhos. De filhos. Isso é muito importante. Olhando para o nosso exemplo maior, Jesus se colocou como um filho. Ele se apresentava como um filho. E o inimigo, quando veio tentar Jesus, em Lucas 4, o inimigo não veio falando para Jesus assim, se tu és o rei dos reis, então lança-te daqui. Se tu és o profeta, se tu és o Messias, o que o inimigo estava colocando em jogo ali, na tentação de Jesus, quando o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto? Se tu és filho. Por quê? Porque o diabo sabia que se uma pessoa na terra se posicionasse e vivesse como um filho, se relacionando com o Pai, olhando para o Pai, fazendo as obras do Pai, ele poderia fazer um estrago aqui na terra. Então, para nós nos relacionarmos com Deus Pai, precisamos nos colocar na situação de filhos. E é engraçado quando Jesus, ele vai ensinar a oração. Eu gosto muito do Mike, da casa de Davi, quando ele ensina sobre o Pai Nosso. Se você não ouviu esse estudo ainda, está tudo no YouTube, você pode ouvir o ensinamento sobre o Pai Nosso. O único momento em que Jesus ensina uma oração, quando vocês orar, vocês orem assim. Pai Nosso não é oração de católico. Pai Nosso é oração de Jesus. E os discípulos, eles foram perguntar para Jesus, Jesus, como é que a gente ora? Porque os discípulos viram Jesus fazendo um monte de coisa. Peraí, eu estou vendo Jesus curar, eu estou vendo Jesus libertar, eu estou vendo Jesus fazer um monte de coisa. Qual que é o segredo desse cara? Ô Jesus, a gente está vendo você orar pelos cantos aí, me fala aí, o que você está orando? Como que você faz todos esses negócios aí? Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim, Pai. Só que ele não falou Pai meu Pai. Não, Pai. Imagina os discípulos, nosso? Opa, eu estou achando que era só dele. É meu também? Jesus se coloca como um filho. E eu quero trabalhar um pouco esse conceito de filho, porque
muitos de nós nos identificamos como filhos de Deus. Se eu fizer a pergunta aqui, quem aqui é filho de Deus? 1, 2, 3, 4, que medo, 5, está aumentando, está melhorando, 6, ufa, no começo eu fiquei um pouco temeroso. Quem aqui é filho de Deus? Ah, que bom, ótimo, então por isso que nós nos chamamos de irmãos, né? Porque a gente fala, por que chama de irmão? Porque nós temos o mesmo pai, né? Então, somos irmãos, ok? Então, essa pergunta ela é muito legal, porque nós identificamos como filhos de Deus. Mas se eu fizer uma pergunta para você, uma outra pergunta semelhante a essa, já muda o contexto. Se identificar como filho, legal. Muitos de nós nos identificamos como filho. Opa, eu aceitei Jesus, eu sou da família de Cristo, eu tenho Jesus no meu coração, eu congrego numa igreja, eu sou filho de Deus. Mas agora se eu perguntar, e quantos aqui vivem como um filho de Deus? Aí muda a situação. Então eu quero explanar um pouco para você hoje, de uma maneira rápida, sobre isso. Nós temos um pai, e nós nos relacionamos com ele como filhos. E eu quero que você abra comigo primeiro, para a gente dar uma base, em Salmos 139, versículo 16, que esse é um texto que eu amo, que norteou a minha vida. Eu estou lutando para ficar dentro do tapete, porque o Mateus falou que eu não posso sair do tapete. Ele falou, fica no tapete. Eu falei, tá bom. Eu tenho mania de andar, eu fico andando, e eu falei, eu vou conseguir ficar no tapete. Salmo 139, versículo 16. Alguém aí com uma voz bradante, leia para a gente, por favor. Muito bom. Pode ler, Ivan. Lê também. O mesmo. Isso é profundo. Deus, nosso Pai, nos criou, e Ele escreveu no livro alguns dos nossos dias, todos os nossos dias no livro da vida. E quando esses dias foram escritos? Antes do primeiro acontecer, antes do primeiro dia acontecer, antes do seu nascimento, Deus, o teu Pai, se preocupou com você e escreveu todos os seus dias num livro da vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não é um acidente. Você não é um erro. Você não foi um erro dos seus pais. Você não foi abandonado. Você não foi rejeitado. Você não foi largado. Você não foi jogado ao léu aí, por aí, Deus dará. Não, o teu pai te projetou. O teu pai que te fez, que te criou, teve o cuidado, teve o carinho, teve... Eu vou escrever os dias dele, cara, porque esse é o meu filho, essa é minha filha. Deus escreveu todos os nossos dias num livro. Antes de você nascer,
Você não é um erro, você não é um acidente, você não é fruto de um acaso. Deus te planejou, Deus te projetou, Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai. E Ele não te deixa. Por mais que o teu pai terreno não foi uma representação de Deus, porque nós como pais aqui na terra, o nosso chamado é nós sermos a referência de Deus aqui para os nossos filhos. Eu quero que o meu filho me veja e veja Deus, sinta Deus, os princípios de Deus na minha vida, no meu relacionamento com Ele. Talvez o teu pai não foi assim, o teu pai terreno. Talvez o teu pai terreno te abandonou, talvez o teu pai terreno te deixou, talvez o teu pai terreno ele te bateu, talvez o teu pai terreno ele te tocou indevidamente, talvez o teu pai aqui na terra não foi um bom exemplo de pai, talvez a tua mãe aqui na terra, porque quando falamos de paternidade estamos falando de pai e mãe, talvez a sua mãe, ela não usou de sabedoria, talvez a sua mãe não expressou todo o amor que você gostaria, mas Deus nunca te deixou. Deus te ama. Deus te projetou. Deus escreveu os seus dias num livro da vida. Obviamente, Deus nos dá a chance de escolha. Não é tudo que acontece na nossa vida que é isso que Ele escreveu. Deus nos dá o livre-arbítrio. Amém? Amém? Nós temos o livre-arbítrio. Por exemplo, Deus escreveu dias para Adão e Eva. Eles andaram por esses dias? Não. Existia um plano A para Adão e Eva. Só que como Deus não nos obriga a andar com Ele, como andar com Deus não é uma obrigação, como viver em santidade não é uma obrigação, como estar com o nosso Pai não é uma obrigação, o Pai criou a árvore. E o Pai falou, de todas você pode comer, só dessa que não. E depois que Deus falou isso, Deus não moveu uma palha. Já pensou nisso? Deus não moveu uma palha para impedir o homem de comer do fruto proibido. Deus poderia. Poxa vida. Primeiro, eu já pensei nisso. Pô, Deus, nem criasse a árvore, meu. E pô, cria a árvore, mas deixa os frutos lá no alto. Pô, cria a árvore, mas beleza, então depois da árvore, bota cerca no negócio, meu. Pô, bota uma cerca lá para não deixar, pô. E se a cerca fosse elétrica, ia ser melhor, para Eva tomar um pipoco, que merecia. Deus não fez nada. Pô, pega os anjos que ficou na porta do jardim, depois do pecado, bota à frente da árvore. Com as duas espadas ali, assim, quando a Eva chegasse, falou, sai daqui, mulher. Deus não moveu. Por quê? Porque andar com Deus não é uma obrigação. Então Deus criou a árvore e te deu o livre-arbítrio. É verdade, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser. Livre-arbítrio não é você escolher o que você quiser. Livre-arbítrio é você arcar com as consequências da sua escolha. Vai escolher, virá consequências. Virão consequências. E foi isso que Adão e Eva fez. Escolheram e colheram as consequências. Deus nos projetou, Deus nos planejou. E nós podemos escolher. Eu quero me relacionar com Deus como pai. Para isso, eu preciso ser filho. Então vamos para Romanos 8. Avança comigo para Romanos 8, que nós vamos ficar nesse texto tentando esmiuçar ele um pouquinho, que é um texto que possivelmente você conhece.
Tem muita coisa legal nesse texto. A partir do versículo 4. Para que a justa exigência da lei fosse satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo... Porque os que vivem segundo a carne se inclinam para os desejos mas os que vivem de acordo com o Espírito se inclinam para os desejos porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Agora avança para o 13, para o 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são. Aqui nesse texto, começa falando sobre a obra da carne e do Espírito. Aqueles que vivem segundo a carne, certamente vão morrer, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, vão viver. E aqui está a referência da maior característica de um filho de Deus. Aqui está a resposta para a nossa segunda pergunta feita logo, alguns minutos atrás. Eu sou um filho de Deus, amém, mas eu vivo como um filho de Deus? Opa, como um filho de Deus vive? Se eu sou um filho de Deus, como um filho de Deus vive? Qual a maior característica de um filho de Deus? Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Um filho de Deus, a palavra de Deus diz que o filho por si nada faz a não ser tudo que ele ouve o Pai e tudo que ele vê do Pai. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele veio para a terra. E Jesus não pecou, Jesus foi santo. Mas eu tenho uma pergunta para você: a santidade de Jesus era fruto da sua divindade? A santidade de Jesus era fruto da sua divindade? Ou seja, Jesus conseguiu viver em santidade na terra sem pecados, porque ele era o Filho de Deus. Ele estava desde a eternidade, desde a criação de tudo, o verbo, e aí ele veio para a terra. Jesus tinha algum poder que quando a chapa fritava, ele usava o poder para não pecar. É tipo os super-heróis de hoje. Tipo, quando a coisa esquenta, quando o negócio está fervendo, entra na cabine, tira a roupa e... Quando o negócio aperta, puxa a manga e ó. Jesus, será que tinha algum poder sobrenatural para conseguir ser santo aqui na terra? Será que Jesus tinha uma teia guardada? Será que por debaixo da roupa dele ele entrava na cabine telefônica e puxava a blusa e saía voando? Será que Jesus era especial demais aqui na terra para conseguir viver em santidade? A santidade de Jesus era fruto da sua divindade? Não. A santidade de Jesus era fruto da sua obediência.
Porque Filipenses 2 diz que ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, e como um homem servo tornou. Jesus era como eu e você. Qual foi o segredo de Jesus? Guiado pelo Espírito Santo. Como vivemos como filhos na terra? De que maneira vivemos como filho na terra? Guiado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que guiou Jesus já está em mim e em você. O mesmo Espírito que guiou Jesus já está em mim e em você. Você tem noção disso? O mesmo Espírito que guiou Jesus já está em você. Você já tem o que você precisa. Ele já te deu o Espírito Santo, já está disponível. A palavra diz que o reino de Deus está dentro de vós. Você já tem tudo. Tudo o que você precisa, você já tem. Você tem Jesus, você tem tudo. Você tem Jesus, você tem tudo. Para você viver com o Pai, para você se relacionar com Ele, o Pai já providenciou tudo, não te falta nada. Não te falta nada. O Pai já te deu tudo. O Espírito Santo já está aí, o mesmo Espírito que guiou Jesus. Você tem noção disso? Eu quero ficar repetindo isso, porque às vezes a gente acha que é um outro Espírito, porque às vezes a gente tem na mente que Jesus ele tinha algum poder sobrenatural que nós não temos. Jesus tinha teia de aranha, eu não tenho. Pô, Jesus puxava a blusa lá, eu não tenho, mas não, tudo que ele tinha nós temos. Já está disponível para nós. Sermos filhos e nos relacionarmos com o Pai, como Jesus é filho e se relacionou com o Pai aqui. Para nós provarmos dessa paternidade de Deus, o nosso posicionamento é como filhos. Viver como filhos, não apenas nos chamarmos de filhos, mas viver, pois todos os que são guiados pelo Espírito, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Eu quero ouvir o Espírito Santo, como Jesus ouviu. E esse foi o segredo. Esse foi o segredo. O Pai está conosco todos os dias. Nos projetou, como nós já lemos, nos fez, escreveu os dias maravilhosos para nós. É possível. É possível viver em santidade. É possível viver com Deus. É possível ser como Jesus. Jesus não tinha um poder diferente que você não tem. Tudo que Jesus tinha já está em ti. É só usar. É só usar. E muitas vezes a gente fica assim, ai, como é que eu vou viver? O que eu faço? Meu Deus, eu estou atribulado, eu estou em dúvida. Porque a carne ela está gritando mais alto. Porque nós estamos vivendo segundo a carne, então nós estamos nos inclinando para as coisas da carne. Como está a sua semana? Você tem se inclinado para as coisas da carne? Porque se você está se inclinando para as coisas da carne, isso mostra que você está vivendo segundo a carne. Porque segundo a carne você se inclina. A tendência. Mas se vivermos segundo o Espírito, então nós vamos nos inclinar. E aqui está a chave. Como está a nossa semana? Queremos essa realidade. O Pai nos projetou. Somos filhos. Agora eu quero viver como um filho.
guiado pelo Espírito. Legal, chegou no ponto. Eu quero estar inclinado nas coisas do Espírito. Eu quero estar conectado com o Espírito. Eu quero estar online. Eu quero que o meu bonequinho fique verde o tempo todo. Porque antigamente a gente precisava de internet a cabo. Então o que acontecia? A gente vinha na igreja, buscava um cabo. Opa, mensagem da semana inteira chegando agora. Opa. As mensagens de todo dia chegou tudo uma vez a semana, porque você ficou a semana inteira offline. Aí sabe quando você fica tipo 3 horas sem WhatsApp, depois volta? Quando volta, meu amigo, descarregando mensagem. Aí você vem na igreja, conecta, aí começa, você vai, meu Deus do céu, não consigo, é muita coisa. Aí, ó, que culto maravilhoso, rapaz, eu vou para casa cheio de Deus, ó, que beleza. Era cabo, o cabo ficou lá na igreja, você desconectou. Oh, passei do tapete, bicho. Caramba. Desconectou. Semana inteira. Chega na igreja, rapaz, domingo no culto, que bênção. Eu estava precisando ficar online mesmo, que eu... Opa, ó. Esquece cabo, meu irmão. Hoje a gente tem 3G. Hoje a gente tem 4G, a gente está conectado aqui, mas quando a gente sai, a gente está conectado lá. A gente está conectado no trabalho, a gente está conectado em casa, a gente está conectado na escola, a gente não depende mais de um cabo. Não é mais só aqui. Nós podemos viver em espírito. Nós podemos fortalecer o nosso espírito. Gálatas diz que a nossa vida, ela é uma luta. A carne milita contra o espírito contra a carne. E muitos de nós ficamos preocupados em matar a carne. Eu preciso fazer com que minha carne morra. Eu não posso viver segundo a carne. Eu não posso viver as obras da carne. A carne tem que morrer. Eu vou matar minha carne. Eu vou matar minha carne. Melhor maneira de matar a carne é alimentar o espírito. Olha aqui. Olha aqui. 13. Romanos 8:13. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se com toda a sua força, com toda a sua vontade, você mortificar as obras da carne, está escrito assim aí? Lê aí o versículo 13, comigo, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se com toda a sua força mortificardes as obras do Espírito, vivereis. É isso que está escrito? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Alimenta o Espírito. Um filho se relaciona com o pai, online, em espírito, conectado, se inclinando para as coisas do Espírito. É possível. Podemos ouvir o Espírito Santo. Podemos ouvir o Espírito Santo em cada decisão, em cada coisa. Você não sabe o que fazer, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Cara, tira um tempo. Para e ouve. Mas não tenta ouvir algo que está distante. Não, ele já está em você. É só parar. É só parar. É possível. Quais as decisões que você tem que tomar?
nos próximos dias, você pode tomar essas decisões segundo o Espírito. O Pai já te projetou, o Pai já te preparou. Existe uma vontade para você, que é boa, perfeita e agradável. Nos relacionamos com o Abba, com o Pai, como filhos. Como filhos que vivem segundo o Espírito. Nós não tínhamos ideia do que queria acontecer com a nossa vida. Quando nós morávamos no interior de São Paulo, eu e Júlia somos no interior de São Paulo, e nós estávamos ouvindo do Espírito Santo sobre uma vida em tempo integral, um chamado ministerial. Eu tinha terminado minha faculdade, eu fiz educação física, eu já tinha feito uma pós-graduação, eu trabalhava num colégio, o diretor tinha feito uma proposta para mim, para eu assumir a coordenação dos professores de educação física de um colégio grande na minha cidade, da Rede Objetivo. Eu tinha 4 meses de colégio e ele pediu para eu coordenar os professores que tinham 4 anos de casa. Ele falou: sai de todas as outras escolas que você está, eu dava aula em umas 4, 5, sai de todas as escolas, vem só para cá, me fala quanto você ganha que eu vou cobrir tudo, eu quero você com a gente. Nesse mesmo tempo, o Espírito Santo falou: é agora. Larga tudo. Eu já tinha ouvido que eu ia largar tudo, eu só não sabia o tempo. E o meu combinado com ele era o seguinte: Senhor, não importa onde eu estiver, não importa o que eu estiver fazendo, e muito menos quanto eu estiver ganhando, a hora que o Senhor me chamar, eu vou. Mas dentro de mim assim, me chama enquanto eu não ganho nada. Mas é fácil. Porque me chamar quando eu estou ganhando muito dinheiro, e foi bem nessa fase. Quando Deus confirmou, eu vim para Londrina, Deus testificou todas as coisas, deu sinais, falou comigo, falou com a Júlia, falou com os nossos líderes, tudo. Eu chego no colégio para falar para ele: eu preciso conversar com você. Ele falou: também preciso conversar com você. Eu quero que você assuma a coordenação dos professores. Eu falei: então, eu vim aqui contar para você que eu não vou estar aqui ano que vem. E Deus direcionou todas as coisas. Para ficar um pouco mais difícil, eu combinei com ele: até o fim do ano, então eu treino um outro professor no meu lugar, porque eu não quero te abandonar. Treinei. Quando chega em outubro para novembro, prestes a deixar o colégio, faltando 1 mês para acabar as aulas, a Júlia chega para mim e fala assim: amor, estou grávida. Eu falei assim: Jeová da glória. Agora. E eu falei, aí eu fui buscar o Senhor, eu falei: Senhor, eu ir com a minha esposa para essa aventura, eu vou, mas se não der, não sei o que vai dar, esse negócio de ver pela fé. Se a gente precisa comer só arroz, a gente come arroz, mas agora, uma criança. E Deus falou: se eu sustento 2, eu sustento 3. Aí eu falei: então sustenta 4. Já veio o Emanuel junto. A aventura de viver segundo o Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito não é uma ação irresponsável, porque Deus nunca fala com a gente sozinho. Deus usa pessoas que caminham conosco. Para a gente vir para cá, Deus falou com os meus pastores, Deus falou com o ministério aqui que estava nos recebendo. Havia testificação, nós não tínhamos dúvida. Tinha gelo na barriga, mas dúvida não. Portanto, andar segundo o Espírito é uma aventura, e você não precisa ouvir o Espírito Santo sozinho. Por isso estamos aqui. Por isso somos um corpo, um ajudando o outro. Por isso temos uma liderança que nos ajuda, que já caminhou alguns passos. É importante. Qual a tomada de decisão? Eu não sei, ouve o Espírito Santo. Ouve o Espírito Santo.
É difícil? É difícil. Mas tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós já temos. Eu não sei como está a sua vida. Nós falamos sobre a semana. Eu não sei se você está se identificando que, pô, Ney, eu tô dando aquela inclinada assim, eu não sei, cara. As coisas da carne estão vindo. Cara, pô, eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito. Eu preciso me posicionar para ativar o meu espírito, para viver como um filho. É o Pai. É o Pai que está te chamando, filho. Vive comigo. Filho, vive conectado. Eu estou querendo te enviar mensagem todo dia. Você não precisa desconectar quando você vai trabalhar. O pai está falando, filho, lá no seu trabalho, eu quero falar com você lá. Filho, lá na sua casa. Enquanto você estiver com os seus filhos, eu quero falar com você ali. Filho, você com a sua esposa, eu quero falar com você ali, com vocês ali. Quando você entrar naquela sala de aula, eu quero falar com você ali. É o pai quem está chamando os filhos. Filho, sai da dimensão de ser e entra na dimensão do viver. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Para um pouquinho. Me ouve. Não toma decisão assim, não saia. Não, calma. Me busca. Me busca, eu quero me revelar. Eu sinto que nessa noite, Deus Ele quer te tocar e tocar o seu espírito ao ponto de conectar o teu espírito ao espírito dele. E talvez muitos que estão aqui, ou a maioria que está aqui, não está totalmente inclinado para as obras da carne. Você não está vivendo uma vida no lamaçal. Você não está vivendo assim aquela vida cheia de pecado, aquela coisa assim, meu Deus, de meter o pé na jaca e zoar tudo. Não, talvez não. Mas talvez você também não está vivendo a dimensão que Deus quer que você viva. Talvez não está bom, mas também não está ruim. Então está mal, mais ou menos. Mas Deus quer você aqui, ó. Deus está te chamando, filha. Filha. Eu tenho saudade de você. Eu amo quando você para. Eu amo quando você fala comigo. E eu amo quando você fica quieta comigo. O Pai está chamando os filhos. O Pai está chamando os filhos.
Pai está chamando os filhos. O Pai está te chamando como um filho. É o Pai. É o Pai que está querendo você nos braços, como uma criança. Como uma criança. A pressão do mundo faz a gente crescer. A pressão do mundo faz a gente crescer. Mas o Pai quer a gente como criança. Simples. Simples. Sinceras. Sinceros na presença de Deus. Senhor, hoje eu estou aqui, Senhor, mas eu vou falar para você, está difícil, Senhor. Pô, não estou nem um pouco afim aí. Pô, eu estou parando porque eu tenho que parar mesmo, porque hoje, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou com o meu espírito. É isso. É isso. Sincero. Mas eu estou aqui, Pai. Então, se o Senhor quiser, vem. Há anos atrás eu sempre tive experiências com Deus assim, de momentos assim. Parece que uma mão me puxa e eu com os olhos fechados, eu não sei explicar, mas é como se eu me visse, não é uma visão aberta, mas é como se eu estivesse, eu sinto tudo. Com os meus olhos fechados, eu me vejo ali, em frente a um portão grande, e sempre que eu chego em frente a esse portão grande, tem duas colunas grandes assim, ó, e esse portão ele abre, e quando eu entro, é sempre um jardim, é um jardim, e quando eu entro, eu olho do meu lado direito, e tem flores, rosas, brancas e vermelhas. E Deus já falou comigo o que são as rosas brancas e as vermelhas. E eu olho de um outro lado e é um rio correndo. E eu sempre vejo assim, o portão se abre, eu venho pisando, parece que eu sinto a grama. Eu olho as flores, eu olho o rio. E sempre está ali Jesus, assim, como eu amo quando você vem aqui. E Ele me leva e a gente mergulha no rio. E eu começo a nadar com Ele no rio. Mas esse rio ele é estranho. Esse rio quando eu entro é uma sensação diferente. Diferente de quando a gente entra num rio aqui. Porque quando eu entro no rio, aqui na terra normal assim, a água ela vem, ela bate, ela desvia, né? Ela sai, ela vem assim, ó, e você vai andando e ela vai desviando. Mas ali não, quando eu mergulho, quando eu estou assim, eu sinto a água, quando ela vem, ela entra e ela atravessa. E toda vez que eu estou ali, eu sinto as águas vindo dentro de mim, e ela mexendo, e indo em lugares, e limpando o coração, e limpando o corpo, e mexendo, e ali, meu Deus, que rio é esse, que penetra? E eu saio do rio, e ali no jardim, eu já tive momentos de brincar com Jesus, de dançar, de deitar, colocar minha cabeça no colo dele, e ficar. Aí eu passei um tempo buscando a Deus, e eu nunca mais tive essa experiência. Passou um tempo, e um dia, no meio de uma adoração, fechei os meus olhos, senti meu espírito chacoalhar, e de repente eu vi o portão, e ele se abriu, e eu entrei. Eu falei, cara, quanto tempo! E eu brinquei com Jesus, e a hora que eu me deitei ali, eu perguntei, Jesus, por que eu passei tanto tempo sem vir aqui? Eu estava com saudade.
Sabe o que ele me respondeu? Ney, você cresceu. Você cresceu. O mundo te fez crescer. As responsabilidades que você teve que assumir, os afazeres, as decisões, as implicações, as responsabilidades, o peso, as contas, tudo te fez crescer. Mas no meu reino, eu posso te fazer criança de novo. Eu falei, eu quero, Senhor. Então, assim como eu cresci, então me diminui, por favor. Me diminui, Senhor. Me diminui. Me diminui. Talvez, nessa noite, como eu, um dia você está se identificando hoje. Eu cresci. Cresci. Jesus não ficou bravo comigo. Jesus não me deu uma chamada. Jesus não mudou o jeito de olhar para mim. Jesus só falou assim, ó, Ney, eu te entendo. Você cresceu. E Jesus está falando para você, eu te entendo. Eu te entendo. Mas você não precisa continuar nesse estado. Eu quero te ensinar a viver no mundo, com as responsabilidades, com os afazeres, mas continuar criança diante de mim. Eu não estou pedindo para você diminuir e deixar de viver responsabilidade. Não, eu estou falando, eu quero te ensinar a lidar com as responsabilidades, com as coisas. Mas diante de mim, você continuar um filho. Meu filhinho. Há uma obra do Espírito Santo aqui essa noite. Diretamente no teu espírito. Simplesmente fecha os seus olhos. Simplesmente fecha os seus olhos. Pede, Senhor, me conecta. Toca o meu espírito. Eu quero ser filho, eu te chamo de pai. Me leva, Senhor. Me leva, Senhor. Me leva, Senhor, como uma criança de novo. Me leva como uma criança de novo. Eu sinto que o Espírito